Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, que têm aí nos acompanhado. Hoje nós continuaremos as lições do Fundamentos da Fé Cristã, lição 7, o Plano de Deus 2. Como nós sempre falamos aqui, não custa nada repetir, nosso desejo aqui é falar a pura palavra de Deus para vocês, né? Nós não temos nenhum interesse em um curso sistemático de teologia, até porque tem vários cursos por aí, não é? O nosso desejo aqui é que vocês tenham acesso à Bíblia, à palavra, tá certo? A gente não tem nenhuma intenção de ficar aqui fazendo interpretação, nada disso. Ler a palavra com vocês, tá certo? Por isso se chama Fundamentos da Fé Cristã. Então o título é O Plano de Deus 2. Tem um título grandão que a gente sempre fala aqui, uma lição de referência, uma leitura de referência. A leitura de referência é Efésios 1, de 3 a 6. E o título é A Escolha e a Predestinação de Deus Pai. O título grandão. Os menores são A Escolha de Deus Pai, a Predestinação de Deus Pai, segundo o bom prazer de sua vontade. Então a gente vai lendo. Na medida que tiver uma citação bíblica, a gente lê junto, ou a gente indica a leitura para vocês lerem na Bíblia de vocês, tá certo? Então, o primeiro subtítulo é A Escolha de Deus Pai. Em Efésios 1, apresenta as bênçãos espirituais divididas em 3 categorias. As bênçãos de Deus Pai, versículos 3 a 6. As bênçãos do Filho, versículos 7 a 12. E as bênçãos do Espírito, versículos 13 e 14. O primeiro item das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu é a sua escolha, como diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolher é selecionar, eleger, dentre bilhões e bilhões de pessoas, Deus nos escolheu para ele. O mundo está cheio de grandes pessoas, mais capazes e até melhores do que nós, em muitos aspectos. Porém, quando o Senhor nos chamou, nós atendemos ao seu chamado. Isso nos torna incomuns, especiais. Todo aquele que ouve o chamamento de Deus por meio do Evangelho e o aceita, torna-se querido e abençoado. Para sermos santos, o versículo 4 também nos mostra que um dos objetivos da escolha de Deus, Pai, é a santificação. Ele nos escolheu para sermos santos. Ser santo é ser separado, único, singular, distinto, como o próprio Deus. Muitos pensam que ser santo é não cometer pecados, nem fazer coisas erradas. Esse é um entendimento muito superficial de santidade. Em todo o universo existe apenas um que é santo, Deus. Ele é único, singular e não tem outro igual a ele. Ser santo é ser um com Deus. Somente quando nos unimos ao santo é que somos santos. Como ele é. É Deus quem nos santifica, nos torna especiais, incomuns e únicos. Além disso, quanto mais nos unimos a ele, mais santos nos tornamos. Isto é, mais nos separamos de tudo o que é comum, de tudo o que não é próprio de Deus, ou de tudo o que não é o próprio Deus. E nos tornamos mais e mais participantes da sua natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4 fala disso. No Novo Testamento, o Espírito é chamado de Espírito Santo. Quando cremos no Senhor, o Espírito Santo entra em nosso espírito e se torna um com ele. O nosso espírito ajunta com o Espírito Santo. O Espírito Santo entra no nosso espírito e o nosso espírito se torna um com ele. 1 Coríntios 6, 17. Assim, nosso espírito humano torna-se santo. A partir daí, quando nos enchemos do Espírito, ele transborda de nosso espírito e satura nossa alma, isto é, nossa mente, vontade e emoção. É desse modo que ele realiza sua obra de santificação. Quanto mais somos saturados do Espírito Santo, mais santos nos tornamos. Isso é santificação. Para sermos irrepreensíveis
Efésios 1:4 também diz que o Senhor nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Segundo o original grego, ser irrepreensível é ser sem mancha, sem defeito. Uma mancha é como uma impureza, um elemento estranho numa pedra preciosa. Quando o homem caiu, um elemento estranho entrou nele e o tornou impuro. Esse elemento é o pecado, a natureza satânica. Essa é a herança que todos os seres humanos obtiveram de Adão. À medida que a vida divina nos satura, os elementos de nossa vida natural caída, como o ego, a carne, a natureza pecaminosa e as coisas mundanas, vão sendo expulsas e eliminadas. Assim é que somos purificados. Quando o Senhor concluir sua obra em nós, seremos irrepreensíveis. Agora o outro subtítulo, a predestinação de Deus Pai. O segundo item das bênçãos espirituais que Deus Pai nos concede é a predestinação. Efésios 1:5 diz, nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinar é dar destino antecipadamente. Deus nos predestinou para Ele. Isso quer dizer que Deus é o nosso destino. Fomos criados por Ele e para Ele mesmo. Por isso, sem Deus, o ser humano não tem sentido na vida. Apenas quando o homem crê no Senhor e se entrega a Deus é que obtém um alvo, uma meta, um sentido na vida e pode ser satisfeito. O destino de todo ser humano é pertencer a Deus. O versículo 5 também diz que fomos predestinados para a filiação. Quando Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, também nos deu um destino, um propósito, ser seus filhos. A maioria das versões da Bíblia diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos. Porém, a palavra adoção não expressa o sentido original do vocábulo grego. Por isso, preferimos usar a palavra filiação, embora ainda não expresse totalmente o sentido original. A palavra grega é huiotesia, composta de huios, que quer dizer filhos, mais o sufixo tesia, que indica a ação de colocar, arranjar, pôr em algum lugar. Portanto, a palavra quer dizer o status, o direito, a posição de filho. É isso que queremos dizer ao usar a palavra filiação. Quando cremos no Senhor Jesus, não nos tornamos filhos adotivos de Deus, mas seus filhos legítimos, pois nascemos dele. João 1:12-13 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos os seres humanos nascem do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Os que creem no Senhor Jesus nascem de Deus, como seus filhos legítimos. Para isso é que Deus Pai nos predestinou. Para a filiação. A santificação é o processo, mas o objetivo é a filiação. Deus trabalha em nós, infundindo-nos sua vida e natureza para nos fazer filhos maduros, que o expressem, representem e herdem sua herança eterna. Por isso, Romanos 8:16-17 afirma, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nosso alvo na vida cristã não deve ser apenas ser santos, ter um viver sem pecado e separado do mundo. Devemos almejar mais, alcançar a plena filiação, isto é, tornar-nos filhos maduros em quem o Pai tenha prazer. Senhor Jesus, né? O último subtítulo é segundo o bom prazer de sua vontade. Efésios 1:5 diz que tudo isso que Deus realiza em nós e conosco é segundo o bom prazer da sua vontade. O termo beneplácito, em algumas versões da Bíblia, quer dizer bom prazer. Deus tem uma vontade que lhe dá prazer. Isso se refere ao seu propósito eterno. Desde a eternidade, Deus tinha um desejo no coração: ter muitos filhos que o expressem e o representem.
Tudo o que ele realizou foi com esse objetivo. Deus criou os céus e a terra e tudo o que há neles justamente para isso. Por fim, ele criou o homem, à sua imagem e semelhança, a fim de entrar nele e ser um com ele. Desse modo, seu plano eterno pode ser alcançado e ele pode realizar o bom prazer da sua vontade. Louvado seja o Senhor. Terminamos aqui a lição 7, o plano de Deus, parte 2. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho da Bíblia. Desculpe aí alguns contratempos na fala, mas na hora de ler e olhar para a lente dá um pouco de confusão. Deus abençoe.